Vida e Saúde, o assunto é alergia alimentar, um problema sério que afeta muita gente. Uma doença hereditária que causa complicações nos aparelhos respiratório e digestivo. A alergia alimentar atinge 2,5% dos bebês. A mais comum é a intolerância à proteína do leite de vaca. E esse é o assunto do Vida e Saúde de hoje. Roberta nasceu prematura e com alergia a leite de vaca. A família sempre teve que ter cuidado com a alimentação da menina. Ela chegou a tomar um leite especial que custava R$ 250 a lata. O organismo de Roberta não consegue digerir a proteína do leite. Ela ficava com umas manchas vermelhas e o principal sintoma era a tosse, uma tosse diferente, que à noite parecia que ia sufocar e nos deixava todos muito preocupados, né? Hoje, com 6 anos, Roberta começou a experimentar alguns produtos que têm leite na formulação e não está tendo reações. Mas o consumo maior mesmo é de produtos com leite de soja. Bolo de cenoura, bolo de laranja, iogurte de soja, leite condensado de soja. E é gostoso também? Muito. Segundo este especialista, a alergia à proteína do leite é a mais comum nos bebês. 2,5% apresentam reações. A doença pode provocar vômito, cólica, diarreia e até problemas mais graves. Você tem reações na pele, você tem reações no aparelho respiratório e principalmente no aparelho digestivo. Se você tem asma, rinite, pode ter bronquite, que é a mesma coisa que asma, pode ter pneumonias de repetição, sinusite de repetição. A alergia alimentar é herdada, mas em 80% dos casos desaparece até os 6 anos. Até lá, o único tratamento é evitar o alimento que causa os sintomas. Esse diagnóstico tem que ser muito bem feito, porque a retirada do leite de vaca para uma criança, às vezes, faz deficiência de cálcio, ferro, é uma proteína básica na alimentação da criança. Bom, e para falar deste assunto, vamos ao vivo a Petrópolis falar com Maria Valente, que está ao lado de uma especialista. Maria, boa tarde. Como a família descobre aí precocemente que a criança pode sofrer de intolerância alimentar? Isso é o mais difícil, Érica, porque até que o médico faça o diagnóstico, a criança pode vir até a ter desnutrição. Eu converso com a gastropediatra Claire Teixe sobre esse assunto. Boa tarde, doutora Claire. Boa tarde. Como é que exatamente a mãe vai perceber que aquela criancinha está tendo uma reação, uma intolerância ou uma alergia alimentar? No bebê que já está tomando um leite que não seja materno, porque o leite materno é o mais indicado, a criança não está tomando leite materno, está fazendo uso de outro alimento, ela pode desenvolver alguns sintomas como dor abdominal, cólicas, diarreia, pode vomitar, recusar o alimento, fezes com um pouco de sangue pode acontecer, uma criança que não está desenvolvendo bem, não está ganhando o peso ideal para a idade dela, e muita irritabilidade. Isso pode ser um indicativo de alergia alimentar àquela proteína que ela está usando. Agora, a gente tem duas situações, né? Existe a intolerância e existe a alergia. Isso. Qual a diferença dessas duas possíveis possibilidades aí para a criança? Olha, a alergia alimentar é uma reação adversa aos alimentos com participação do sistema imunológico, com produção de anticorpos que reagem contra o alimento e causam uma série de sintomas. A intolerância à lactose não tem participação do sistema imunológico. Ela é causada por uma deficiência de uma enzima que no intestino essa enzima não consegue, por dificuldade de produção, ela não digere bem o leite e aí causa alguns sintomas. É um quadro menos grave do que a alergia alimentar. Quer dizer, a alergia alimentar, ela é muito pior do que a intolerância por si só. Sim, sem dúvida. A intolerância à lactose também pode ser desenvolvida pela população em geral que não consegue mais produzir essa enzima. Isso é natural do ser humano e depois de um certo tempo não conseguir digerir muito bem o leite. Mesmo. Até os adultos. Tem alguns adultos que não toleram muito bem o leite por intolerância à lactose, que não chega a ser considerada uma doença. É um traço genético da raça humana. Agora, existe também a coisa da intolerância cruzada, né? Quando você mistura alimentos, pode acontecer. Isso mais tarde, na criança que já come alguns alimentos, você tem que tomar cuidado, porque alguns alimentos podem reagir entre si
fazer uma reação cruzada. Mas esse é um quadro um pouco mais complexo. Ok, doutora Claire, nós vamos fazer uma pequena pausa na entrevista. Depois do intervalo, a doutora Claire Teixe vai voltar para responder as dúvidas dos telespectadores. Se você quiser fazer alguma pergunta, ligue para a gente. O telefone é o 2291-9606, o código é 24. Vamos voltar a falar de alergia alimentar, um problema que afeta muita gente que pode causar sérias complicações para a saúde se não for tratado. Maria Valente, muitas dúvidas a respeito desse assunto? Muitas dúvidas, Érica, e a doutora Claire Teixe vai responder as perguntas dos telespectadores. Doutora Claire, a Gisele Maria do Atílio Mairotti, um bairro aqui de Petrópolis, ela pergunta se esse problema da alergia ou da intolerância pode causar a morte. Olha, em alguns casos, existem crianças que têm uma alergia que nós chamamos de alergia mediada por IgE, é um nome meio complicado. Isso significa que aquela criança reage muito quando toma aquele alimento. No caso, leite de vaca, que são algumas crianças tomam quando bebê, né, os bebezinhos. Isso aí é um quadro mais grave quando é uma alergia mediada por IgE, ou seja, ela reage fortemente. Pode dar edema de lábios, edema de face, edema de glote, urticária, que são placas no corpo, e essa criança fica em risco de vida, sim, porque essa é uma reação considerada grave, uma reação imediata. Nesse caso, a criança tem que fazer a exclusão do leite de vaca por um período longo, o diagnóstico tem que ser preciso e essa criança não pode ter contato porque ela sofre risco de vida se tomar contato com essa proteína. Agora, a intolerância são casos mais raros, não é o comum, são casos mais raros. Mas, tá? doutora, é muito comum na criança? Ela pode realmente vir a ter? Qual é o percentual de... Olha, a prevalência, né, que nós estimamos é de 6% nas crianças com menos de 3 anos de idade. Isso foi colocado no Consenso Brasileiro de Alergia Alimentar, feito no ano passado, em 2007, por 2 sociedades importantes médicas do Brasil, que é a Sociedade Brasileira de Alergia e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Quer dizer, os pais têm que ficar muito atentos, realmente, Sim. né? O Nelson Teodoro, da Fazenda Inglesa, aqui de Petrópolis, pergunta se as crianças ficam curadas da alergia alimentar. Olha, elas ficam sim, tá? A maioria das crianças vai desenvolver tolerância oral até os 3 anos de idade. Depois de 3 anos de idade, até 6, algumas ainda ficam com alergia, e depois de 6 anos, raríssimas vão continuar alérgicas. É importante falar que a alergia ao amendoim, nozes e frutos do mar, em algumas pessoas, ela pode ser transitória, mas pode permanecer por toda a vida. Ok, a Elaine da Silva, que é aqui do centro da cidade, pergunta se o leite de cabra pode substituir o leite materno ou se ele é recomendado nos casos de alergia ou de intolerância. Não, o leite de cabra não está indicado nem para prevenir e nem para tratar a alergia alimentar. Porque 90% das crianças que têm alergia ao leite de vaca têm também ao leite de cabra, porque ele contém as mesmas proteínas alergizantes do leite de vaca. Ok, a Marcela Ribeiro, do bairro Quitandinha, uma criança pode ter alergia a tudo? Pode, que nós chamamos de alergia alimentar múltipla a vários alimentos. É porque ela foi exposta a vários alimentos no momento precoce da vida. Esses casos são raríssimos também. E que com o passar do tempo vão desenvolver tolerância oral e a criança vai mais tarde voltar a comer todos os alimentos. Ok, doutora Claire Teixe, obrigada por sua presença. Érica? Obrigada, Maria.